gostaria de iniciar agradecendo a presença de todos na abertura desse pequeno seminário que dá início ao projeto Conflitos Fundiários e Desintrusão de Terras Indígenas, Balanço das Políticas Indigenistas no Brasil Contemporâneo, realizado a ser realizado aqui no programa de pós-graduação em Antropologia Social e no Laboratório de Pesquisas em Etnicidade, Cultura e Desenvolvimento, sob a coordenação da professora Daniela Alarcon, com financiamento do Ministério dos Povos Indígenas. Essa é uma ação conjunta com o Ministério dos Povos Indígenas. Sem mais delongas, lamentando o atraso por conta de questões operacionais, eu chamo para compor a mesa. Nós vamos ter que, como as pessoas todas previstas não cabem aqui no espaço que temos, nós vamos fazer duas levas, né? Que a gente faz o que pode. Então, eu chamo a professora Daniela Fernandes Alarcon, coordenadora do projeto, professora Maria Elvira Dias Benites, coordenadora de atividades culturais do PPGás, Museu Nacional, professor Ronaldo Fernandes, diretor do Museu Nacional, e professora Nádia Pereira de Carvalho, superintendente de saberes tradicionais do Fórum de Ciência e Cultura. Como nós estamos atrasados, apesar de termos uma quantidade menor de pessoas, em função, eu explicarei, né, de algumas coisas, nós vou pedir que vocês fiquem entre 5 minutos e 7 minutos, tá? Para que a gente consiga fechar, passar para a segunda leva da mesa e finalizar a mesa para entrar na segunda, enfim. Daniela. Olá, bom dia a todas as pessoas presentes. Gostaria de saudar e agradecer a presença, é muito bom ver vocês aqui. Deixa eu só colocar aqui o meu timer aqui para não falar demais. Eh, eh, Pronto, vamos lá. Bom, boas-vindas. Estamos muito felizes e muito entusiasmados em lançar esse projeto de pesquisa hoje. Eu vou começar fazendo uma série de agradecimentos que não são protocolares, peço a paciência de vocês, porque para que esse projeto viesse a acontecer, muitas pessoas atuaram, e depois eu vou falar brevemente para poder ouvir, né, nossos colegas. Gostaria de saudar, né, todo mundo que veio de Brasília, é muito bom ter o Ministério dos Povos Indígenas presente aqui no Museu Nacional e saudar também todo mundo que compõe a mesa conosco. Então vou passar os agradecimentos e depois falo um pouquinho. Então, claro que primeiramente ao Ministério dos Povos Indígenas, à ministra Sônia Guajajara, ao secretário executivo Eloy Terena e todo o seu gabinete, né, em particular ao Cirlon Lopes Filho, que está aqui também, que é chefe de gabinete, aos assessores Kaique Galícia, João Lucas Moraes Passos e a secretária executiva adjunta Elaine Labes, que está aqui presente conosco também. A Secretaria de Direitos Ambientais e Territoriais Indígenas do Ministério, a SEDAT, que está aqui representada pela diretora em exercício, a Lara Santos, e estendo também esse agradecimento ao diretor, Marcos Caingangue, ao Departamento de Mediação e Conciliação de Conflitos Fundiários Indígenas, o DEMED, que está aqui representado pelo seu titular, o Wilton Tuchá, assessorado pela Andressa Lewandowski, que está aqui conosco também. A Marise Rosa, que é a antiga coordenadora geral de formação do DEMED, que participou diretamente no processo de construção desse projeto e que é egressa aqui também no Museu Nacional. A assessoria especial de comunicação social, a Thalita Perna. E aqui da UFRJ, a nossa reitoria, que firmou esse termo de execução descentralizada que permite que esse projeto aconteça. Então, somos gratos ao professor Roberto de Andrade Medronho, nosso reitor, e a seu gabinete, em particular a Rose Mamura, e também a nossa vice-reitora, a professora Cássia Curantursi. A Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças, a PR3, que tem à frente a professora Gisele Pires, onde nós mantivemos uma interlocução constante com a Márcia Pereira. Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, PR2,
ao nosso pró-reitor João Ramos Torres de Melo Neto, ao Fórum de Ciência e Cultura, que está aqui representado pela professora Cristine Ruta e também pela superintendente de saberes tradicionais Nádia Pereira. Nós estendemos também agradecimento à professora Marisa Soares, que elaborou o parecer que embasou, né, a decisão do conselho diretor do fórum a respeito do nosso projeto. A direção do Museu Nacional, professor Ronaldo Fernandes, que está aqui conosco, também estendo esse agradecimento ao gabinete, em particular a Maria Martins, que acompanhou muito de perto todo esse projeto. E somos gratos também ao diretor, à época, do Museu Nacional, Alexander Kellner, também, claro, a assessoria de comunicação, núcleo de atendimento ao público, enfim, toda a equipe da recepção, da limpeza e da segurança. Ao Departamento de Antropologia, mencionando aqui nosso antigo chefe departamental, professor Fernando Orfund de Carvalho, que estava à frente da pasta naquela época, e ao Crenivaldo Veloso Júnior, do setor de Etnologia e Etnografia. A coordenação do nosso programa de pós-graduação em Antropologia Social, tem aqui ao lado minha colega Maria Elvira Benites, professora Maria Elvira Benites, e a Fundação Universitária Joaquim Nabuco, que gere o nosso projeto. Joaquim Nabuco não, eu sempre faço esse erro, vocês vão me perdoar, eu sou daqui do Museu Nacional, onde fiz meu doutorado, pós-doutorado, mas sou professora da casa só desde agosto do ano passado. Espero, nos próximos anos, não cometer esse ato falho. É bom ter o Antônio ao lado aqui para me dar um cutucão. Mas enfim, na FUSB nós fomos recebidos desde o começo pelo professor Ricardo de Andrade Medronho, que é o secretário-geral, e somos gratos também a toda a equipe da fundação, em particular a Anne Vicente da Silva e a Rafaela de Oliveira. E muito especialmente ao Antônio Carlos de Souza Lima, que é coordenador de pesquisa desse projeto, ao Afonso Santoro, que é nosso coordenador financeiro, ao Jorge Dias da Silva, que é coordenador de arquivo, e até agora temos 12 pesquisadores que estão em projeto de compor a equipe do projeto, então somos também muito gratos a eles, a elas, alguns deles estão aqui presentes conosco, o que nos deixa muito felizes. Muito felizes. Dito isso, eu disse que não era protocolar, porque é muito difícil colocar um projeto desse em pé, né. Nós temos aqui a possibilidade de fazer um trabalho em conjunto, envolvendo a universidade pública, e um ministério novo e muito especial, né. Eu trabalhei no Ministério dos Povos Indígenas por 2 anos, especificamente no Departamento de Mediação e Conciliação de Conflitos, então eu tenho bastante clareza da importância e da urgência desse projeto, né. Eu me lembro que em 2024, eu estive em 51 territórios Guarani Kaiowá em conflito, a gente foi em cada um deles, né, esses territórios em litígio, e ouvimos histórias muito dilacerantes, mas também de muita força, e histórias que muitas vezes se perdem, né, que estão ali na cabeça das pessoas que estão em luta, que estão de fato enfrentando, né, os setores mais retrógrados e violentos, né, do nosso país, e, que tinham muito a contar, né, desde as primeiras assembleias da Tiguaçu, da organização que criaram, tem toda uma poética dessa luta também e que obviamente na gestão, no cotidiano do ministério, a gente até ouve, tendo uma formação como antropólogos, leva nosso caderninho, né, secretário, anota alguma coisa, mas de fato são inúmeros processos para tramitar, para fazer com que as coisas aconteçam, e de fato algumas coisas têm acontecido nesses últimos anos, mas nós entendemos que a pesquisa ela tem que ter fôlego e tem que ter um tempo próprio também, para amadurecimento e reflexão, e que a pesquisa, se bem feita, se rigorosa, se colocando as coisas dentro de um quadro histórico, ela pode também aportar para a gestão pública, né, ela pode ajudar a traçar caminhos e pode colocar um diálogo de fato que não é formal ou performático entre a universidade e a gestão, é algo que de fato pode se retroalimentar e que a gente espera fazer com esse projeto. E fazer a partir de um lugar muito interessante, né. Como eu disse antes, eu ingressei muito recentemente como professora nessa casa, fico muito honrada e feliz de estar à frente desse projeto junto ao Antônio, alguém com uma enorme experiência e generosidade também. E, de fato, poder, iniciar um projeto nessa casa, que tem uma tradição longa de estudos em parceria com os povos indígenas, coloca a gente numa posição muito interessante. Acho que não é por acaso que o secretário executivo do Ministério dos Povos Indígenas é egresso daqui também, né, foi meu colega de doutorado. Então, esses encontros e conexões, né, entre pessoas que têm dedicado a sua trajetória a fortalecimento dos direitos indígenas, a documentação dessa história tão rica e pouco conhecida ainda, infelizmente, é o que nos dá, né, alento, entusiasmo para fazer, apesar de todas as dificuldades, entraves que a gente encontra, né.
Eu não vou me alongar sobre isso, porque na segunda mesa a gente vai ter oportunidade de conversar mais, mas foi nessa casa que se desenvolveu o projeto Estudo sobre Terras Indígenas no Brasil, o PET, né, há 4 décadas. O Laboratório de Pesquisas em Etnicidade, Cultura e Desenvolvimento, o LACED, ao qual esse trabalho está vinculado, também desenvolveu uma série de projetos que se dedicaram a instrumentalizar a formação de antropólogos indígenas, a formação de servidores públicos, um olhar atento, um olhar crítico para as políticas indigenistas em diferentes momentos da nossa história democrática ainda recente no país. Então, eu acredito que a gente começa com esse histórico que nos dá, né, uma espécie de nos dá inspiração, me dá inspiração pelo menos para trabalhar, e fico muito feliz de ter jovens pesquisadoras e pesquisadores aqui conosco, alguns nossos estudantes também, porque a gente espera poder produzir, e honrar essas pessoas que de fato estão na luta e estão no território, né. A gente teve essas reuniões debaixo da lona, na beira da estrada, às vezes interrompido por fazendeiro que foi lá: "Quem são vocês? O que vocês estão fazendo aqui?". Então é sempre um cenário muito difícil. E a gente entende que olhar para os conflitos fundiários, olhar para os processos de retirada de ocupantes não indígenas, é um caminho muito interessante para a pesquisa, porque muita coisa se revela aí. A gente está, né, aqui num departamento de antropologia, nos interessa pensar sobre cosmologia, sobre parentesco, sobre historicidade, sobre corpo, pessoa, e tudo isso fica, obviamente, muito aflorado em processos de luta. Então a gente tem aí um caminho que é muito profícuo, me parece, tanto para a antropologia aplicada, para a gestão, como para as nossas elucubrações várias que dão alento aqui aos cursos da nossa trajetória de inquietação também intelectual. Então eu vou parar por aqui, muito, muito feliz hoje, preocupada com a quantidade de trabalho que a gente tem pela frente, né. Eu não entrei em detalhes sobre o projeto, mas a gente vai produzir uma série de documentos técnicos, capítulos de livros, um curso de formação para agentes do setor público, vamos também recuperar, o arquivo do LACED, que, né, desde o incêndio está em condições muito difíceis, e a gente fazendo algumas aquisições de capital, de pessoal também por meio desse projeto, espera ter esse arquivo disponível para pesquisa em breve, porque ele conta uma parte da história das políticas indigenistas no Brasil, e ele deve municiar antropólogos indígenas, pesquisadores os mais diversos, e a gente espera poder entregar isso ao final desse projeto. Então sou muito grata, fico à disposição para a gente seguir conversando, e a gente espera vocês nos próximos eventos, quando a gente começar a lançar os resultados parciais e finais desse projeto. Muito obrigada. Obrigado, Daniela. Passo então a palavra à professora Maria Elvira Dias Benite. Obrigada, Antônio. Bom dia a todas e todos aqui presentes. Começo por saudar as pessoas que estão aqui na plateia, muitos rostos conhecidos, outros não. Também as pessoas que estão na mesa, tanto aquelas que não entraram neste momento por conta do nosso espaço, Eloy, né, Lara Santos Taroco, Wilton Tuchá, a professora Cristiane Ruta, Nadia que está do meu lado, Nadia Pereira de Carvalho, o nosso diretor, o professor Ronaldo Fernandes, minha colega Daniela Larcón e meu colega Antônio Carlos de Souza Lima. A nome da coordenação do PPGás, desejo dar as boas-vindas a este importante evento, Conflitos Fundiários e Desinstrução de Terras Indígenas, Balanço das Políticas Indigenistas no Brasil Contemporâneo, que celebra o lançamento desta iniciativa de pesquisa, da qual participam o LACEG, a UFRJ e o Ministério dos Povos Indígenas. Desejo parabenizar o LACEG, Laboratório de Pesquisas em Etnicidade, Cultura e Desenvolvimento do PPGás MN, um dos núcleos mais antigos do programa e também um dos mais ativos, pelo importante trabalho de acompanhamento e reflexão sobre a questão fundiária indígena brasileira ao longo de várias décadas. Celebramos enfaticamente hoje a sua parceria com o Ministério dos Povos Indígenas, organismo encarregado de actuar na implementação da política indígena e indigenista a partir do reconhecimento e luta pelos direitos dos povos indígenas, demarcação e gestão de territórios, em conclusão, proteção da vida dos povos originários. O LACEG, para quem está aqui, talvez ainda não o conheça, pensei nos alunos novos, né? Por exemplo, é um laboratório interdisciplinar de pesquisa e intervenção
que reúne pesquisadores trabalhando em contextos urbanos e rurais, junto a grupos sociais e dispositivos de Estado variados. Eu peguei isso do site do LACET. Desde povos indígenas e populares. Não ia pensar, estava escrito. Desde povos indígenas e populações ribeirinhas, grupos étnicos de origem imigrante e quilombolas, até as políticas públicas e reflexões intelectuais a eles referidas. Mas não queria deixar de saudar muito enfaticamente a minha colega Daniela Alarcón, que ingressou como docente ao programa muito recentemente, por seu trabalho importante de pesquisa e ativismo com povos indígenas e ribeirinhos no processo de mobilização, defesa, recuperação e defesa territorial. Eu espero que seus caminhos fiquem muito abertos aqui no PPGás, que continue a fazer muitas coisas inspiradoras. De fato, né? E a nome do PPGás, desejo hoje a todo mundo aqui uma ótima jornada de reflexão. Obrigada. Muito obrigado, professora Maria Elvira. Eu passo, então, a palavra, com muita honra, ao nosso diretor recém-eleito não, recém-possado, professor Ronaldo Fernandes. Obrigado, Antônio. Saúdo todas as presentes aqui, as autoridades vindas do Ministério de Povos Indígenas, meus colegas da mesa atual e futura, em particular a professora Daniela, por ter organizado esse projeto, e o professor Antônio Carlos. A questão aqui colocada, a questão dos problemas fundiários brasileiros, é de longa data. Eu diria que, inclusive, antes mesmo da chegada dos europeus, esses já haviam dividido o território sem qualquer interesse sobre a questão dos povos locais. E essa tradição, que vem desde o século XV, continua até hoje, basicamente. Você tem que poucas pessoas com interesse econômico, interesse de poder econômico, elas dividem as terras como ao bel prazer, sem sem ouvir, sem tomar os interesses dos povos nativos, dos povos locais. E nós temos que, evidentemente, trabalhar para mudar isso. O Museu Nacional tem longa tradição de trabalhar com o problema indígena, com os povos indígenas, em melhorar as condições, em chegar a uma conclusão dessa questão. E a grande satisfação para mim ver que a professora mais nova, ou pelo menos a segunda mais nova do PPGás, a professora Daniela, ela entra aqui, o primeiro projeto que ela traz para o museu, justamente é esse projeto. Eu dá um grande orgulho para mim, especialmente porque esse é o primeiro projeto a qual eu, como diretor, que fui empossado recentemente, estou aqui para apresentar. Então, eu acho que essa é um momento muito bom para o museu. Eu acho que ver que a tradição do museu vai continuar em boas mãos e vamos seguir para frente. Obrigado. Muito obrigado, professor Ronaldo. Passo, então, a palavra à professora Nádia, da Superintendência de Saberes Tradicionais do Fórum de Ciência e Cultura. Alô. Bom dia a todos, todas e todes. Saudando a coordenadora do Fórum de Ciência e Cultura, a professora Cristine Ruta, eu saúdo a todos os componentes da mesa. Agradeço a Daniela pelo convite, para o lançamento de tão relevante pesquisa. E como diria o João Dunot, o líder espiritual da Serra do Padeiro, não era para vender a terra, e quem comprasse ia se arrepender, ia sofrer. O Fórum de Ciência e Cultura tem vários setores, núcleos e 5 superintendências. Uma delas é a Superintendência de Saberes Tradicionais, que eu acho importante destacar que é a única no Brasil dentro de uma universidade com essa temática, envolvendo essa temática. E ela foi criada com o compromisso de construir políticas institucionais referentes à entrada, reconhecimento e inclusão de saberes dos mestres tradicionais. A proposta é promover a confluência entre saberes acadêmicos e saberes tradicionais, gerando novos caminhos para a investigação científica, estimulando o respeito e a diversidade cultural epistemológica na formação dos nossos estudantes. Falar sobre territórios indígenas é falar de como os indígenas cuidam da Mãe Terra, estabelecendo com ela a convivência marcada por uma dimensão
espiritual. Parabenizo toda a equipe envolvida. E eu, como superintendente de saberes tradicionais, reconheço essa pesquisa como um manifesto de respeito aos povos originários da nossa Pindorama. E, nesse sentido, eu peço licença para dar uma dobradinha, não é uma quebrada não, tá, gente? No protocolo e trazer a fala de uma indígena na poesia de Márcia Cambembá. Peço licença para levantar, ok? Território ancestral. O que fazer com o homem da vida que fere, que mata, que faz o que quer? Do encontro entre o índio e o branco, uma coisa que não se pode esquecer das lutas e grandes batalhas para o direito à terra defender. A arma de fogo superou minha flecha. Uma coisa, a minha nudez se tornou um escândalo. Minha língua foi mantida no anonimato. Mudaram a minha vida, destruíram o meu chão. Antes, todos viviam unidos. Hoje se vive separado. Antes se fazia juri. Hoje é cada um para o seu lado. Antes a terra era casa. Hoje se vive oprimido. Antes era só chegar e morar. Hoje o território está dividido. Antes, para celebrar uma graça, fazia-se um grande ritual. Hoje, expulso da minha aldeia, não consigo entender tanto mal. Como estratégia de sobrevivência, em silêncio decidimos ficar. Hoje nos vem a força do nosso direito a reclamar, assegurando aos Tanutiura a herança do conhecimento milenar. Mesmo vivendo na cidade, nos unimos em um único ideal, na busca pelo direito de ter o nosso território ancestral. O que fazer com o homem na vida? Que fere, que mata, que faz o que quer. Catureté. Obrigado, doutora Nádia. Eu passo, então, a pedir a que os colegas integrantes dessa porção da mesa se desloquem para chamar a segunda leva, né? Chamo, portanto, a professora Cristine Ruta, coordenadora do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, hoje na tripla função de coordenadora do Fórum, representante do reitor, professor Roberto Medrônio, e do professor João Ramos Torres de Melo Neto, pró-reitor de pesquisa, ambos viajando nesse momento. Chamo também o Dr. Wilton Tuchá, diretor do Departamento de Mediação e Conciliação de Conflitos Fundiários Indígenas do Ministério dos Povos Indígenas, a doutora Lara Santos Taroco, diretora do Departamento de Proteção Territorial da Secretaria Nacional de Direitos Territoriais Indígenas do MPI, e com mais satisfação ainda, muita honra e orgulho, o doutor Luiz Eloy Terena, secretário executivo do Ministério dos Povos Indígenas, para essa segunda etapa da mesma mesa. Passo a palavra à professora Cristine Ruta, a quem eu agradeço muito pela presença, como agradeço a todos. Muito obrigada. Queria saudar todo o público aqui presente, não sei se estão gravando, a quem nos assiste ou irá nos assistir. Queria saudar vocês não só em nome do Fórum de Ciência e Cultura, que estou representando, mas também o nosso magnífico reitor Roberto de Andrade Medronho. A reitoria toda, como a Daniela tão bem saudou e esteve, né, envolvida, ainda está envolvida, né, nesse projeto. Queria saudar a nossa mesa, sintam-se, estou tentando resumir aqui, né, sintam-se todos muito bem saudados e muito bem-vindos aos nossos representantes do governo,
aos nossos representantes da pós-graduação, a figura da Elvira aí, todos os estudantes, né. Eu queria pegar o gancho inicial realmente, na fala do professor Roberto, professor Roberto, professor Ronaldo, né, começa com Rô, né, e assim, como é prazeroso ver gerações, você com a história, eu me emociono ao falar isso, né. Eu tenho 20 anos de UFRJ, o que são 20 anos, né, frente aos seus anos, né, ao do José Leite Lopes também, mas ter uma mesa aqui composta, né, que nos antecedeu, com a geração que está chegando, da Daniela, com todo esse, sabe, sangue novo. A universidade precisa muito disso, precisa dessa parceria, né, dos mais antigos e dos mais recém-chegados também, né. Você é o nosso, eu não vou nem falar futuro, você é o nosso presente, né. Essa parceria que vocês estão selando são o nosso presente. A universidade precisa muito disso, para tocar esses projetos. Não preciso dizer que talvez, né, tirando, né, Macaé, Duque de Caxias, né, que ainda estão, né, se maturando. Aliás, estou vendo um colega aqui também lá de Macaé, né. O Museu Nacional, ele precisa muito do envolvimento de todos e do apoio do nosso governo, né, dos nossos representantes, porque estamos reconstruindo o museu. Iremos inaugurar, né, com muita pompa, com muita comemoração, mas precisamos de um acompanhamento constante. E esse projeto, ele representa bem isso, né? Ele representa a longo prazo uma pesquisa, né, fomento, né, e produtos que serão gerados, como a Daniela tão bem nos avisou que aí virão, né? Então, assim, eu saúdo muito o LACED, eu já tinha lido, que é um laboratório interdisciplinar, fiquei curiosa de saber quando foi fundado, há 25 anos. Faz no dia 29 de março deste ano. Aí, estamos próximos, né? Então, uma salva de palmas para esse laboratório, Merentiano. né, que acho que simboliza vocês que são do Museu Nacional. Eu sou de uma outra pós-graduação, que eu tenho muito orgulho, pós-graduação em zoologia, né? Eh, o LACED, né, ele representa muito esse símbolo de força, de reconstrução do Museu Nacional, tá? Então, assim, parabéns ao LACED, à pós-graduação que está, né, mais envolvida com o LACED, né? Falo em nome também do professor João Torres, que está ambos, né, tanto o reitor quanto o nosso pró-reitor de pós-graduação em pesquisa, estão em viagem, né, ligadas a funções da reitoria e também, ele transmite todos essas mesmas saudações que eu estou aqui fazendo, né. Como pouca gente conhece o que é o Fórum de Ciência e Cultura. É um centro, o fórum é um centro, eu mudei a apresentação do fórum, porque ele tem esse nome, né, então alguma das vezes me perguntam: é temporário? Não, é um nome que se deu, né, em 1967, né, para um local, um centro, onde o papel seria articular as ações, vejam vocês, interdisciplinares, né, envolvidas com divulgação científica e difusão cultural. Nascemos na ditadura, mas isso é uma outra, história, né. E fato é que hoje em dia o Centro Fórum de Ciência e Cultura, ele abriga os órgãos Museu Nacional, rádio, Casa da Ciência, todas as bibliotecas, todos os outros museus. Então a família, e entre outros, que eu não vou elencar aqui, o NEABI, que eu acho que é até uma associação, é o órgão mais recente, é uma associação muito interessante, talvez para vocês do LACED, né. E perfeito, né. E também nós trabalhamos com
3 superintendências que têm eixos principais, para articular essas 2 grandes áreas, se a gente quiser dividi-las, né, se é que ciência não é cultura, né. Mas são a Superintendência de Saberes Tradicionais, que é aqui representada pela Nádia, e que eu queria dizer para todo o Museu Nacional, Antropologia Social, LACED, entre outros, usem e abusem, né, da Nádia Pereira, né. A Nádia é uma servidora técnica, doutora, né, que eu tenho muito orgulho de, tê-la à frente da nossa superintendência, que vejam vocês, ela é pioneira, ela é ímpar até onde eu sei, até onde, né, nos meus comitês, não há nenhuma outra universidade que temos essa superintendência, né, que ela podia estar e estava diluída na superintendência de cultura, que nós temos também. Só que propositadamente para fortalecer ainda mais os saberes tradicionais, nós criamos uma superintendência, mas precisando de apoio, como tudo na universidade, né. Precisamos do apoio dos jovens também, né, dos mais velhos também, dos mais antigos, mais experientes, né, também. E temos a superintendência de divulgação científica. Olha que bacana. Então esses 3 eixos, eles estão aí para servir a universidade, né. Tragam suas ideias, venham conhecer o Fórum de Ciência e Cultura e para a gente articular de uma maneira realmente propositiva e agir, né, ciência e cultura, né. O que falar dos conflitos, fundiários e a desintrusão, né, de terras? O que falar? Como o Ronaldo também me permitindo usar as palavras do Ronaldo, se você eu fui estudar um pouquinho, eu sou dessas que vem para o discurso, tento estudar um pouco os assuntos. Se você jogar no Google notícias, né, não fazendo propaganda do Google, hein, mas enfim, você é inundado, né, de notícias terríveis, né, sobre esses assuntos e recentes, né. Então, assim, vem num momento muito apropriado esse projeto, né, mas como o Ronaldo disse, é algo secular, né, não é algo de agora, né. E, o LACED, a pós-graduação, o Museu Nacional, a reitoria, né, a UFRJ, junto com o Ministério, né, estão celebrando não só, um observar desses conflitos, mas também, como Daniela tão bem nos explicou, né, concretizar através de projetos, né, e de produtos, né. Então, esse é o papel da universidade, né? Traduzir conhecimentos e devolvê-los para os nossos órgãos, né, governamentais, para que, né, quem sabe, políticas públicas possam ser um pouco mais aperfeiçoadas, né, ou implementadas. Então, queria saudar mais uma vez, em nome da UFRJ, espero que eu não tenha ultrapassado aí meus 5 minutos, né, e mais uma vez parabéns a todo o corpo, do Museu Nacional, tá bom? Muito obrigado, professora Cristine Ruta. Sem mais delongas, passo então ao doutor Wilton Tuchá. Olá, bom dia, gente. Eu gostaria de saudar aqui a mesa, em nome do nosso secretário executivo, Eloy Terena. Quero parabenizar a universidade, né, por essa iniciativa importante, dizer que a gente vai tratar de um tema muito sensível, né, um tema que custa a vida de muitas lideranças, né, e de muitas pessoas que nem são lideranças, mas que estão ali, né, perseguindo um sonho, né, que é ter o direito de viver em seus territórios livremente, né. A gente, tem vivenciado aí e visto notícias tristes, né, a cada dia uma notícia nova, né, da escalada da violência
que tem ocorrido contra os povos indígenas, especialmente aqueles povos que estão aí lutando pela garantia do território, e o trabalho que esse departamento, né, o DEMED, né, Departamento de Mediação e Conciliação de Conflitos Funerários Indígenas, tem feito, é um trabalho muito importante. É um departamento novo, igualmente ao Ministério dos Povos Indígenas. É uma estrutura nova, né, no governo, mas que tem um papel fundamental, né, para defender vidas. E eu tenho a honra, né, de hoje estar à frente desse departamento, né, junto com uma equipe muito competente, né, que eu quero aqui em nome da nossa colega ali, Andressa Lewandowski, que está aqui conosco, assessora do departamento, poder fazer essa saudação especial e parabenizar toda a equipe, né, estendo também a professora Daniela, que passou por lá pelo DEMED, né, também deixou a sua contribuição, importante, né, e então, assim, dizer que nós temos acompanhado conflitos em várias regiões do país, né, e atualmente temos dado, né, uma atenção especial a duas regiões que estão assim, em evidência, né, com um nível de violência altíssimo, que são os Guarani Kaiowá na região sul do Mato Grosso do Sul e também, né, os Pataxós na região do extremo sul da Bahia, que é o meu estado, né? Eu sou do povo Tuxá, eu sou do extremo norte da Bahia, da beira de São Francisco, né? Os Pataxó estão lá do outro lado, no extremo sul da Bahia, né? Às margens do oceano. Então, assim, esses povos têm sofrido muita violência, né? Inclusive, muitas vezes praticada até por agentes que estão no serviço público, nas forças de segurança, né? Servindo como seguranças de fazendeiros. E a gente tem feito esse acompanhamento, né? Essa equipe tem dado essa atenção acompanhando, né? Sempre que surge qualquer ato novo de violência, a gente tem acionado os órgãos públicos que têm a competência de tratar daquela demanda, mas principalmente acionado as forças de segurança, né? Na perspectiva de poder assegurar e salvaguardar a integridade física desses povos indígenas, né? E poder garantir com que se respeite o direito desses povos. Então, assim, dizer que produzir documento científico, né, que registre, né, esse contexto é muito importante, porque isso faz parte de uma história moderna, né? Deixar claro que o quão é difícil você, para garantir um direito constitucional, submeter a sua própria vida, né, ao risco de morte. Então, eu quero dizer que estou muito satisfeito de poder estar aqui compartilhando nesse momento, né, e me colocando assim, à disposição para poder estar colaborando nos próximos passos. Obrigado. Muito obrigado, doutor Wilton. Eu passo, então, a palavra à doutora Lara Santos Taroco. Bom dia a todas as pessoas. Cumprimento a mesa, sobretudo o professor Antônio Carlos de Souza Lima, a professora Daniela Alarcon, que já não está na mesa, mas que está coordenando esse projeto que nós estamos aqui apresentando hoje. Também nosso secretário executivo do Ministério dos Povos Indígenas, Eloy Terena, e também a todos os demais colegas presentes. Esse projeto, quando a Dani fez o primeiro contato e também quando o secretário executivo mencionou da proposição que estava sendo feita, me deixou muito feliz, porque o Ministério dos Povos Indígenas é um ministério, como todos sabem, né, criado muito recentemente e que, justamente por isso, passa por um processo, né, não só de estruturação, que ainda também é recente, mas também por um processo de constituição de uma memória institucional, né? E que também nós estamos construindo, né, vivendo e construindo essa instituição, que é muito nova. E desde já a gente ter essa iniciativa, que é uma iniciativa de pesquisa e de, sobretudo, organização de documentos e compreensão e análise documental, né, muito pautada nessas análises documentais também. Isso me deixou muito animada porque, como pesquisadora, né, a gente tem sou professora, embora esteja no Ministério dos Povos Indígenas, sou professora da Universidade Federal do Tocantins.
Então, a gente sempre fica com aquela angústia quando está vendo as coisas acontecerem, e a gente, ao mesmo tempo, quer tá fazendo elas acontecerem, mas também quer parar um pouco para poder refletir e poder escrever sobre elas. A gente sabe que na administração pública, nesse tempo que a gente vive acelerado da burocracia, isso nunca é quase possível, né? A gente fica lá com um caderninho anotando os temas possíveis, né, para um dia você parar, quem sabe, um momento e fazer essa reflexão. Então, ter colegas, e eu mencionei isso na reunião que nós tivemos, uma preliminar com o professor Antônio e com a professora Daniela também, dedicados a fazer isso, mas colegas que nós sabemos que são comprometidos, né, e que têm uma trajetória de pesquisa coerente nesse campo, né, e que já produziram trabalhos, né, que eu tive a oportunidade de poder ler, até mesmo antes de conhecê-los, né, no ministério. Eu brincava isso com a Dani também. Então, eu li a Dani antes de conhecer e de ser colega dela no Ministério dos Povos Indígenas, né? Claro, assim, também o professor Antônio Carlos. Então, ter esses colegas comprometidos com esse projeto, na sistematização dessas informações, na organização e na compreensão disso tudo que a gente está vivendo nesse turbilhão, sem dúvida é um ganho qualitativo, né, imensurável, sobretudo nesse momento. Porque quando nós falamos das desintrusões, especificamente, e tratando aqui do tema dos conflitos fundiários e mais pela perspectiva da SEDAT, Secretaria Nacional de Direitos Territoriais Indígenas conduz esses processos em co-coordenação com a Casa Civil, e foram 12, né, que nós acompanhamos de forma mais específica. E muito num cronograma, né, que é, de certa forma, agilizado em função de cumprimento de uma decisão judicial no âmbito da DPF 709, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que foi aí proposta no contexto da pandemia pelo, então, agora secretário executivo do Ministério dos Povos Indígenas também. Então, cumprir essa decisão judicial nesse tempo, né, seguindo um cronograma, passando por terra e, ao mesmo tempo, instituindo essas instâncias decisórias, como o próprio Comitê Interministerial de Desintrusão foi instituído em 2023, é também não só o cumprimento efetivo dessa decisão judicial, mas toda a constituição de uma arquitetura administrativa que antes não existia, né, e que passa a existir na administração pública. E também uma certa metodologia para fazer cumprir essa decisão, que não é de qualquer forma, né? Não é só realizar uma operação policial de 90 dias, né? Num tom militarizado e dar cumprimento a uma decisão judicial de retirada de invasores das terras indígenas. Tem todo um processo de escuta, tem todo um processo de preparação dessa etapa, tem o pós-desintrusão e os instrumentos que nós fomos constituindo para organizar esse pós-desintrusão, os planos de manutenção, enfim, uma série de documentações. Tudo isso está aí por ser organizado e estudado, né? Então, é um momento também muito oportuno, né, que a pesquisa se coloca, né? E a gente passa a ter, então, essa oportunidade de abrir esses arquivos, né? E também ter pesquisadores que vão estar dedicados a essas análises e a esse aprofundamento. Então, sem dúvida, é uma alegria muito grande, uma oportunidade de rever e estar com esses colegas, mas, ao mesmo tempo, também de ver esse trabalho que nós temos feito sendo objeto também de reflexão por um grupo de pesquisadores em formação e já formados, né? Porque a parte mais interessante também que a Dani mencionou na fala e que acredito que esse projeto também vai legar é essa formação de agentes públicos. Nós precisamos muito, né? Para que nós consigamos ter quadros qualificados na administração pública para operacionalizar essas estruturas e pensar essas estruturas para que elas possam ser, inclusive, muito melhores do que nós conseguimos pensar até agora. Então, é um grande prazer estar aqui com todos vocês e também o Ministério dos Povos Indígenas, os colegas do Ministério dos Povos Indígenas, e poder ter a oportunidade, né, de compartilhar e participar de um projeto que eu tenho certeza que vai representar um ganho significativo muito grande para o nosso trabalho e para o trabalho indigenista brasileiro. Obrigada. Obrigado, doutora Lara. Passo, então, a palavra ao doutor Eloy Terena. Bom, bom dia a todos e a todas.
Eu quero inicialmente registrar também a satisfação de estar retornando, né, fisicamente aqui ao Museu Nacional, a esse espaço, que é um espaço acolhedor também de uma geração de jovens indígenas que se deslocaram de seus territórios para virem aqui dialogar com a antropologia, com os antropólogos, com as antropólogas, né? A primeira leva de assim que abriram as cotas, acho que foi o Tonico, né, professor Antônio? Depois a segunda leva foi a Simone e a Chiquinha, né? Eu fui do terceiro ano, já fui da terceira, terceira geração. E de lá para cá, muitos outros vieram. Então, quero saudar aqui todas as pessoas que já me antecederam, a professora, a doutora Nádia, o professor Ronaldo, a professora Maria Elvira, e na pessoa dela saudar os demais professores, professor José Leite, professor Antônio Carlos, professor João Pacheco de Oliveira. Agora, né, professora Daniela Larcon, que foi minha colega de doutorado, mas também colega do Ministério dos Povos Indígenas, e a professora Cristine. Cumprimento também os meus colegas do Ministério dos Povos Indígenas, né, a secretária executiva adjunta que está aqui conosco, Elaine Labes, a secretária em exercício da SEDAT, a Lara, e o diretor Hilton Tuxá, que está aqui comigo, e também meu chefe de gabinete, Surlão, que está aqui conosco, e a Andressa, assessora lá do Departamento de Mediação e Resolução de Conflitos. E saúdo também os parentes, né, que estão aqui presentes, acompanhando o lançamento desse projeto. E foi um projeto que nós conseguimos construir ele em pouco tempo, né, Dani? Foi rápido, em comparação de outros projetos que a gente, de fato, tem conseguido estruturar. Mas eu quero, Antônio, antes de falar especificamente do projeto, contextualizar para vocês um pouco, né, de onde é que surge, né, o que nós estamos chamando de laboratórios étnico-territoriais. Vocês sabem que o Ministério dos Povos Indígenas, nós acabamos de completar 3 anos de gestão, né? E nós estamos justamente nessa fase de avaliar tudo aquilo que esta gestão, né, indígena conseguiu estruturar, tem conseguido entregar. E uma coisa que eu conversava sempre com a Dani quando ela estava lá conosco era essa preocupação mesmo de criar uma memória institucional, né? Porque pela primeira vez na história, né, do Brasil, nós temos um Ministério dos Povos Indígenas conduzido por indígenas, né? Então, uma ministra dos povos indígenas, pela primeira vez, uma presidência da FUNAI indígena, pela primeira vez, um secretário nacional de saúde indígena e vários outros indígenas nomeados também nas coordenações regionais da FUNAI e nos distritos sanitários de saúde indígena de todo o país. Então, embora algumas vozes, inclusive da antropologia, né, enxergue isso como uma relação tutelar ou, entre aspas, índios que foram cooptados pelo Estado, nós não chegamos lá por acaso, né? Nós estamos lá porque nós traçamos um projeto político para estar lá, né? Então, é o que a ministra chama de aldear o Estado. E eu estava lembrando, há 10 anos atrás, Antônio, nós estávamos num seminário neste local, que era um momento em que nós estávamos, exato, nós tínhamos acabado de sofrer o golpe, né, da presidenta Dilma, e estávamos vivendo uma CPI, né, da FUNAI-INCRA, mas nacionalmente e regionalmente tinha acontecido a CPI do CIMI, né? Eu fui indiciado nas duas, estadual e federal, né? Não tinha para onde fugir. Os habeas corpus foi nas duas instâncias. E de lá para cá, todo o processo, né, de desconstrução da política dos povos indígenas, perseguição aos povos indígenas e seus aliados, ataque, inclusive, à própria antropologia enquanto ciência.
E passamos pelo governo Bolsonaro, que foi, né, o que todos nós vivenciamos, a ponto de levarmos o caso para o Tribunal Penal Internacional, né. E como é que a gente que estava, como se diz, numa situação de subjugação jurídica e extermínios, conseguimos virar a mesa, né? Como é que a gente sai de uma situação em que nós estamos totalmente, como se diz, violados, né? Violentados, e nós viramos a mesa. Nós estamos hoje numa outra posição. Isso se faz com luta, mas com muita estratégia política, jurídica, aliança, né? Então, é muito importante a gente entender esse aspecto. E esse projeto especificamente, conflitos fundiários e desintrusão de terras indígenas, ele vai trazer uma dimensão específica, né, muito peculiar, dentre outras. E eu, como secretário executivo, que tenho essa tarefa de olhar, né, para todas essas dimensões. Mas a criação do Ministério dos Povos Indígenas foi desafiador, porque foi criado um ministério inédito, né, que nunca existiu, e o presidente deu posse para a ministra no dia 1º. No dia 2, nos apresentaram o famoso bloco C, sétimo andar, né. Aqui será o ministério. Como, gente? É aqui, né. Então não tinha mesa, não tinha telefone, não tinha as estruturas, não tinha equipe, não tinha telefone, não tinha internet, não tinha computador, né. Então, vocês imaginam, ao mesmo tempo, você ter que estruturar fisicamente um ministério que nunca existiu, criar, instituir os programas para que logo em seguida a gente pudesse incluir no orçamento, né, portanto, os povos indígenas, lidar com as emergências que estavam postas, dentre elas Yanomami, né, e ao mesmo tempo levantar a FUNAI, esse órgão que já tem mais de meio século de existência, com todas as suas práticas administrativas, né, que estão já consolidadas, e ao mesmo tempo reestruturar a FUNAI, mas também adequar a FUNAI a essa nova visão, uma nova visão indígena, não mais indigenista. Então são coisas que vocês da antropologia eu vou fazer depois, agora eu não tenho tempo. Depois que eu sair do governo, eu vou ter tempo para escrever, mas por hora fica a tarefa com vocês. Terão que, eh, né, se debruçar sobre todo esse material, esses arquivos, esses relatos, né. Então, o projeto ele vai se deparar muito com isso. E ao mesmo tempo, 2 questões ainda, né. O Comitê Interministerial de Desintrusão, eu estava visitando meus arquivos, eu tenho, viu, Dani, o arquivo que eu comecei minutar, né, porque com 10 dias de Ministério dos Povos Indígenas, o Cirlon bate na minha porta e fala: "Tem um oficial de justiça querendo falar com o senhor". Foi oficial de justiça, mas já? Da onde é esse oficial de justiça? Do Supremo Tribunal Federal, né, me notificando para eu cumprir a decisão da ADPF 709. A mesma ADPF que eu, enquanto advogado da PIB, impetrei no Supremo e que o Bolsonaro nunca cumpriu as determinações, então nós tivemos que cumprir, né. E para isso a gente começou a entender o problema estrutural que estava posto. Quer dizer, o Ministério dos Povos Indígenas não tinha orçamento, não tinha pessoal, então a gente tinha que fazer esse grande trabalho de articulação para poder fazer cumprir a decisão judicial. Às vezes as pessoas falam: "Ah, o ministério não tem orçamento, ele só é de articulação". Vocês sabem quanto é que custa, né, para fazer articulação? Para fazer o Ministério da Defesa, o Ministério da Justiça, outros ministérios entender que essa pauta é igualmente importante, portanto, vocês têm que se envolver nessa demanda, né. E nós conseguimos instituir ainda no marco de 100 dias de governo, né, o presidente Lula assinou o decreto, presidencial instituindo o Comitê Interministerial de Desintrusão,
constituído por 22 ministérios e órgãos federais, para poder iniciar as desintrusões das terras indígenas. E, ao mesmo tempo, abrimos um crédito extraordinário da ordem de 2 bilhões de reais para poder fazer as operações, né? E chegar no Ministério do Planejamento, no Ministério da Fazenda, falando: eu preciso de 2 bilhões para fazer a retirar os garimpeiros, o gado dos fazendeiros das terras indígenas. Então, gente, isso diz muito sobre a capacidade política, o peso político de ter uma ministra dos povos indígenas, de não mais ter só uma FUNAI, que era um puxadinho de um ministério que é super estruturado, que é o Ministério da Justiça, que tem outras preocupações, como a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o combate ao crime, o combate ao tráfico. A FUNAI era ali um puxadinho. E hoje você tem uma ministra que pode ligar para o presidente e falar: eu preciso conversar com o senhor essa semana, porque tem uma questão que precisa ser definida, né? Então, essa é a diferença. Então, a gente precisa muito contar para vocês os bastidores de como é que foi cada tomada de decisão, para que as pessoas entendam, né, qual é o ganho político do Ministério dos Povos Indígenas, para que as pessoas param de pensar que o ministério é apenas o ministério da festa ou das viagens, né? Para que, como esses dias eu vi um antropólogo também conhecido nosso comentando nas minhas redes sociais, quando nós comemoramos a desintrusão de uma terra indígena, quando a gente termina a desintrusão, a gente vai lá fazer a entrega formal da terra indígena, e um determinado companheiro nosso da antropologia falou assim: parabéns ao Supremo, né? E eu perguntei para ele: você precisa entender que o Supremo já tinha dado a ordem para o Bolsonaro. O Bolsonaro não cumpriu. Naquele momento, o Supremo não quis subir o tom com os militares, porque ele mandou a defesa cumprir. Então, você precisa, sim, reconhecer, né, o trabalho que essa gestão indígena está fazendo, né? Isso é o mínimo que você precisa. E você conhece, eu falei, porque você atuou nos comitês, você participou das reuniões. Então, são questões assim que a gente precisa, de fato, documentar. Questões conceituais acho que poderão vir também. Desintrusão. Vocês não imaginam quantas reuniões eu tive que fazer para poder cravar o termo desintrusão, né? Até para isso tem que ter um longo trabalho de convencimento, porque desintrusão na prática administrativa arraigada na FUNAI é etapa do procedimento demarcatório pós-homologação, né? Então, o que nós fazemos, de fato, é o que nós chamamos de extrusão, que é a retirada de invasores. Só que extrusão não é um termo político legal, não cola, vamos dizer assim. A gente precisava de um termo adequado para a gente poder sensibilizar o Supremo, o governo, a sociedade civil e a mídia também comprar o nosso projeto, né? Então, tudo por detrás de cada coisa tem um sentido político. E também o comitê não, o DEMED, né, que, sei lá, com 15 dias de posse, eu liguei para Dani para convidá-la para participar conosco da estruturação do ministério. E eu falei: Dani, tem aqui um departamento que eu acho que é a sua cara. Departamento de Mediação e Resolução de Conflitos. Esse departamento foi estruturado na transição, né? Foi uma reunião que a ministra fez com Flávio Dino, que coordenava o GT de segurança, com Boulos, que coordenava o GT das cidades, povos indígenas, nós coordenávamos o GT indígena. Então a gente tinha já uma preocupação de como lidar com os conflitos e dar resposta rápida, né? Então nós vamos desenhar o DEMED, e é bom a gente ter um DEMED nos povos indígenas, no MDA, que é MST, na justiça, nas cidades, e um ponto focal na Casa Civil, porque a gente cobriria assim os conflitos socioambientais rurais e urbanos, né? E teríamos condições de gerir as crises diretamente. É por isso que estrategicamente o DEMED ele fica vinculado ao gabinete da ministra, né? Para que o diretor tenha acesso direto ao gabinete ministerial e possa despachar as questões emergenciais lá, né, direto na alta gestão, e dependendo do tema, levar diretamente para a Casa Civil. Então não precisa mais galgar todas aquelas instâncias administrativas, que a gente sabe que em cada instância tem seus filtros, suas prioridades, né, e às vezes não chega, né?
Então, é muito importante documentar também essa grande estratégia que é o DEMED. Então, nós estamos muito felizes. Nós tínhamos a meta de concluir as desintrusões da DPF 709 antes da COP30. Conseguimos concluir todas as desintrusões determinadas pelo Supremo, mas agora tem as outras terras também que precisam. É a primeira ação que nós chamamos no direito de litígio estrutural, impetrada diretamente no Supremo, que a gente conseguiu encerrar com resolução de mérito, né? Lá para o direito, isso, né? Resolução de mérito, quer dizer, o Supremo reconheceu que o Estado, no caso o Ministério dos Povos Indígenas, cumpriu com todas as demandas estruturais que ele tinha determinado e, e arquivou o caso com resolução de mérito, né? Então, eu tô, sei lá, duplamente ou triplamente muito realizado, porque fui o advogado que, por meio da DPF 709, levamos os povos indígenas ao que nós chamamos de jurisdição constitucional, que é um grande feito lá para o direito constitucional, mas aqui também para a antropologia, que marca, né, de forma muito clara essa relação com acesso à justiça. E se tiver tempo, eu desejo, né, bom trabalho aos pesquisadores. E se vocês tiverem interesse em continuar, nós lançamos agora o programa de consolidação da posse indígena, que é um programa que pensa o pós-desintrusão. Quer dizer, você vai com todo o aparato militar, retira os garimpeiros, retira os invasores. Mas para que eles não voltem, o Estado precisa chegar, aumentar a presença, para que o crime, inclusive, não volte, né? Então, por isso, nós desenhamos também, Antônio, esse programa de consolidação da posse indígena, é fruto do nosso trabalho, já lançamos e ele já está começando a apoiar projetos nas comunidades indígenas, um aporte inicial de 70 milhões de reais no ano em 2025. Nesse ano nós estamos aportando mais 80 milhões aproximadamente, que é para apoiar projetos de implementação de PGTAs, modos de vidas, apoiar os monitoramentos de terras indígenas, os guardiões da floresta que a gente fala, né? Apoiar também a atividade de sustentabilidade, né? A agroindústria indígena, né? Apoiar cacau, café, plantação de roças comunitárias. Então, a gente precisa, né, chegar nas comunidades para que elas não também sejam mais assediadas pelas atividades ilícitas, que a gente sabe que isso é um outro debate também que está interligado. E estamos trabalhando, viu, para lançar, vamos ver se dá tempo, agora em abril, o decreto presidencial que institui a política nacional de desintrusão, para que isso fique como uma política. Então, uma experiência que nasceu ali nos nossos gabinetes e está se consolidando enquanto política. E tudo isso para dizer que eu estou muito feliz de estar aqui por conta da parceria histórica, né, do Museu Nacional, do próprio PPGás, ao qual nós fazemos parte, né, nós passamos por ali, e do próprio LACED, né, esse laboratório que há muitas décadas já acompanha a implementação da política indigenista, a relação do Estado com os povos indígenas, e esse vai ser um grande legado que nós vamos deixar. A ministra está em período de transição, todos sabem, né, nas próximas semanas ela deve já anunciar a sua saída. Ela é deputada federal eleita por São Paulo e vai retornar para ir à reeleição. Nós queremos ter a primeira mulher indígena reeleita, que ainda nós não tivemos, e assim vai seguir o projeto político dos povos indígenas de aldear o Estado, fazendo, né, a luta no território, na academia, mas também na política, nos espaços decisórios. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Eloy. Com sua intervenção, a gente dá por concluída essa primeira mesa. Eu gostaria, antes de encerrar plenamente, deixar meu agradecimento como parte da organização ao doutor Cirlon, né, por toda a cooperação aí na organização logística, que a gente sabe que é sempre muito complicada, sobretudo em momentos como o desse ano, né, que é bastante sutil, né? Enfim, é isso. Obrigado. Obrigado a todos os participantes.